Olá pessoal, vamos dar continuidade agora aqui o capítulo 1, tá? Segunda parte do vídeo, onde a gente vai falar dos tópicos restantes aí da aula, tá? Então, só recapitulando aí, a gente falou um pouquinho no final da primeira parte, tá? Tensão de cisalhamento média é a tensão que ocorre, tá? Nos planos aí tangenciais, não é isso? São devido às forças tangenciais, tá? Nós temos aqui, né, esses planos aqui. No caso, quando eu aplico essa força F, eu vou ter dois planos preferenciais aqui, tá? Vocês podem ver aqui, né? Esses planos aqui, eles vão estar sujeitos a cisalhamento, tá? Como essa força F está sendo aplicada aqui, eu tenho duas forças, né, de igual magnitude aqui, dois cortantes, né, duas forças cortantes, eu tenho que V é igual a F sobre 2, tá? Então, essas forças aqui, cortantes, divididos sobre essa área, vão me dar o cisalhamento, tá? Então, o cisalhamento vai ser o V sobre a área, tá? Sendo que a área da seção transversal. Eu tenho, pessoal, basicamente aí dois tipos de cisalhamento, tá? Eu tenho um cisalhamento simples, tá? Que acontece nessa situação aqui, tá? Onde eu tenho, por exemplo, duas chapas, aqui a gente vê aqui duas chapas metálicas estão ligadas por um furo, tá? Eu tenho um furo e um parafuso aqui, tá? Então, essa situação eu vou ter uma força de cisalhamento, tá? Agindo no plano transversal ao parafuso, tá? O parafuso aqui é o elemento resistente, tá? Se a gente cortar isso aqui, eu vou ter o parafuso e a área que essa força vai estar agindo é a área da seção transversal do parafuso, tá certo? Como eu só tenho um plano de cisalhamento, tá? Eu chamo esse cisalhamento de cisalhamento simples, tá? Porque eu só tenho um plano. A outra situação, tá? É quando eu tenho, por exemplo, juntas coladas, né? Isso aqui são juntas sobrepostas. Uma é uma junta parafusada e a outra é a junta colada, onde eu tenho, por exemplo, peças de madeira coladas umas nas outras, tá? Quando essas peças são submetidas a essas solicitações axiais aqui, tá? Forças normais, tá? Essas forças vão causar um cisalhamento, tá? Nessa área que é justamente a área aqui, tá? Onde essas duas placas se conectam, tá? Onde as duas placas estão conectadas aqui, tá? Então, aqui o cisalhamento, né? Mais uma vez, vai ser a força, como eu só tenho um plano de cisalhamento, essa força vai ser a força F mesmo, tá? Dividido pela área. O que vai mudar é a área, que nesse primeiro caso é a área do parafuso, tá? Lembrando que isso aqui não está soldado, nem colado, nem nada, tá? É só o parafuso que tá resistindo à solicitação. Nesse outro caso aqui, a área é a área, tá? Dessa região aqui, ó, que a cola, no caso, é quem está resistindo, tá? Às solicitações de cisalhamento. Esse é o cisalhamento simples. Cisalhamento simples quando eu só tenho um plano de cisalhamento, tá? Eu posso ter situações onde eu tenho um cisalhamento duplo, tá certo, pessoal? Cisalhamento duplo é quando eu tenho dois planos de cisalhamento. Aqui é a mesma situação, né? Parecida com a situação anterior, mas onde eu tenho, por exemplo, agora duas chapas, né? Que estão sendo presas aqui, né? Umas nas outras, através desse parafuso, tá? Eu posso ter mais de um parafuso, né? Poderia ter vários parafusos aqui. Nesse caso eu só tenho um, mas eu tenho dois planos de cisalhamento, tá? Por quê? Porque eu tenho duas chapas aqui. Então, um plano de cisalhamento que é entre essa chapa superior e a chapa intermediária, esse primeiro aqui, tá? E o outro plano de cisalhamento é o plano entre a chapa intermediária e a chapa inferior. Lembrando que a única coisa que está resistindo aqui é a área
da seção transversal desse parafuso, tá certo? No caso do cisalhamento duplo, pessoal, eu sempre vou ter a força dividida por 2, tá? Porque são 2 planos de cisalhamento. Então, o cortante, nesse caso aqui, é F sobre 2, tá? Então, eu tenho um F sobre 2 agindo nessa face, e na face de baixo também eu tenho um F sobre 2, tá? Da mesma forma. Tá? O cortante, o cisalhamento agora vai ser, né, V sobre 2, que é igual a V sobre a área, tá? Que é igual a F sobre 2 dividido pela área. Tá? Da mesma forma que as chapas coladas, tá? Só que agora eu tenho duas, né? Então eu tenho duas faces aqui, a face superior e a face inferior, tá? Da mesma forma, tá? O cisalhamento agora é V sobre A e V é igual a F sobre 2, certo? O cisalhamento é puro, tá, pessoal? Eu digo que o cisalhamento é puro quando ele acontece só ele, sem solicitações normais, tá certo? Essa é uma situação, diferentemente da situação que a gente viu anteriormente, tá? Onde eu tinha tensões aqui normais, né? Nesse caso não, o cisalhamento sempre vai, nesse caso do cisalhamento puro, ele é puro porque não vai ter outro tipo de solicitação, tá? Somente o cisalhamento, né, que está ocorrendo. Outra coisa interessante, pessoal, é a questão do equilíbrio, tá? A questão do equilíbrio. Eu falei no primeiro vídeo, né, que o cisalhamento ele precisa de dois índices, né, para defini-lo bem. Então a gente vê aqui, por exemplo, que esse índice aqui, esse cisalhamento aqui, é o tal YZ, tá? O que é que isso quer dizer? O primeiro índice é perpendicular ao eixo, né? Veja que esse plano ele é perpendicular ao eixo Y, então é tal Y, na direção de Z, na direção do eixo Z, tá? Eu falei que o índice aqui, ele tanto faz o tal YZ como ZY. Por quê? Vejam que esse aqui é o tal ZY. Vamos ver por que os dois são iguais. Quem é o tal ZY? É o tal que acontece no plano perpendicular, tá, ao eixo Z na direção de Y. Tá? Perpendicular ao eixo Z na direção de Y. Por que esses dois são iguais? Porque o corpo está em equilíbrio. Tá? Olhe para essa situação aqui. Né? Aqui eu tenho tal YZ e aqui eu tenho tal ZY. Se essa força aqui, imagine que essa tensão de cisalhamento fosse maior do que essa, o que iria acontecer com esse corpo? Ele iria rotacionar, não é isso? Nessa direção. Por quê? Porque essa força ia vencer essa daqui. Da mesma forma, se essa força fosse maior do que essa daqui, ou seja, força sobre área, né? A tensão, essa tensão teria a tendência de rodar esse corpo para esse lado. Como eu sei que ele não está rodando nem para um lado nem para o outro, tá? Esse corpo está em equilíbrio, eu sei que as duas são iguais, tá? Isso vai ser sempre verdade, tá certo? Sempre o tal YZ vai ser igual ao tal ZY. Da mesma forma, tal XY é igual a tal YX, tá? Sempre é a mesma coisa. Por quê? Por conta da condição de equilíbrio, tá certo? Sempre eles vão acontecer dessa forma, tá certo? Então, essa é a condição de equilíbrio para o cisalhamento, daí de onde advém, né, a propriedade aqui dos índices, tá? Então, tal YX, tal. Eu sempre gosto de falar, pessoal, que essa notação que considera os eixos X, Y, Z, em alguns livros, tá? Não em livros mais avançados, e até mesmo no livro de resistência dos materiais, alguns livros chamam esses eixos não de X, Y, Z, mas de 1, 2, 3, tá? E você encontra também, um dia que vocês encontrarem tal 1, 2, que é a mesma coisa de tal x, y, tá? Tal 2, 3 é a mesma coisa de tal
YZ, tá? Onde o X é 1, o Y é igual a 2, Z é igual a 3, tá? Mas no livro de vocês, a notação dos eixos vai ser sempre X, Y, Z, tá? Gosto de falar isso só porque é bastante comum, tá? Nos livros de engenharia, principalmente os mais avançados, de considerar os eixos como 1, 2 e 3, beleza? Exemplos aqui, pessoal, de cisalhamento, tá? Como a gente já viu, né, anteriormente, a gente viu o parafuso, mas é muito comum também os rebites, tá? Os rebites, eles têm se tornado menos comum por conta da dificuldade de execução, mas eles eram bem comuns até pouco tempo, tá? Até a década de 40, né, antes da guerra, da Segunda Guerra Mundial, era muito comum, inclusive os navios eram feitos com rebites, tá? Uma chapa era traspassada uma na outra, né? Se fazia um furo nessas chapas e esse rebite era colocado, né? É uma peça de ferro, né? Que eles esquentavam, deixavam ela vermelha, né? Ficava incandescente assim devido à temperatura, e eles moldavam aqui os dois lados, né? Do rebite, e esse rebite, quando ele esfriava, ele prendia as duas peças. Não é tão comum, mas ainda existe, tá? Esse caso aqui é um caso de cisalhamento simples, né? Como a gente viu, só tem um plano de cisalhamento, que é esse aqui, tá? Esse plano aqui, tá? Lembrando que, na verdade, a área que eu considero, no caso de rebite ou parafuso, é a área da seção do parafuso, tá, pessoal? Não é essa área aqui, não, tá? Não é, tá? É a área da seção do parafuso. Às vezes eu tenho situações como essa daqui também, tá? Em articulações, né, presas por pinos ou por parafusos, né? Esse caso aqui é um caso clássico de cisalhamento duplo, tá? Duplo por quê? Porque eu tenho aí novamente dois planos de cisalhamento, esse e esse, tá? E no cisalhamento duplo, como eu falei, sempre o cortante, a força cortante vai ser igual à força externa dividido por 2, né? Dividido por 2. Esse terceiro caso, pessoal, é um caso que às vezes os alunos têm dificuldade de visualizar, tá? É o puncionamento, né? Cisalhamento devido à punção. O que é que acontece? Aqui são duas peças separadas, tá? Considere que essa de cima é o que a gente chama na engenharia mecânica de punção, tá? Às vezes eu uso isso aqui para fazer furos em chapas, né? É uma peça metálica bem rígida, tá? Com resistência bem maior do que com uma dureza bem maior do que a chapa que você está pretendendo furar, né? E essa força, ela faz com que eu tenha um cisalhamento ao redor da chapa, tá? Se eu olhar isso aqui de cima, imagine que isso é uma chapa quadrada e esse punção é redondo, tá? Ele vai gerar um cisalhamento ao longo da face aqui, né, desse punção, tá certo? É um cisalhamento onde a tensão de cisalhamento, a área, né, a força vai ser igual a P, mas a área é essa área ao redor, tá, dessa circunferência aqui. Então, seria a circunferência vezes essa altura, né? Essa é a área onde o cisalhamento está agindo, tá certo? Então, essa situação é uma situação que às vezes os alunos têm dificuldade de visualizar, mas ela é bem simples, tá? Você imagina que o cisalhamento está acontecendo ao redor do punção, tá? Se eu tenho que calcular a área, eu tenho essa circunferência e tenho a altura da chapa, tá? Seria essa circunferência vezes a altura, seria a área, né? Seria a força dividido pela circunferência vezes a altura da chapa, ou a espessura, certo? Então, esses aí são exemplos de casos onde eu tenho cisalhamento. Agora vamos fazer esse exemplozinho, pessoal, que é interessante para ver um conceito muito importante, que é o que a gente falou por alto, né, nas outras aulas, mas agora a gente vai se debruçar um pouco mais sobre ele, que é o efeito da carga externa. Ela tanto causa esforços internos, né, de tensões normais, como de cisalhamento, mesmo que essa tensão seja só uma tensão normal ou axial,
tá? O que é que vai depender? Vai depender do plano que eu estou olhando, tá? O plano que eu estou considerando. Né? A força interna, como ela é uma decomposição, né, dos efeitos aí da força externa, então ela depende do plano que eu queira considerar, tá certo? Então vamos lá. A barra mostrada na figura tem área de seção transversal quadrada com 40 milímetros de profundidade e largura, de profundidade e largura, ou seja, ela tem 40 milímetros quadrados de área, tá? Igual a 40 milímetros quadrados. Se uma força axial de 800 newtons for aplicada ao longo do eixo, né, esse é o eixo da peça, essa força de 800 newtons está sendo aplicada ao longo do eixo que passa pelo centroide da área da seção transversal da barra. Determine a tensão normal média e a tensão de cisalhamento médio que agem no material ao longo, né? São duas perguntas aqui. A primeira pergunta A é a tensão normal média e a tensão de cisalhamento médio que agem no material ao longo do plano da seção AA, que é essa seção aqui, uma seção perpendicular ao plano, tá? Nesse caso aqui, pessoal, qual é a tensão que vai agir, né? Quais são as duas tensões, a normal e a de cisalhamento no plano AA perpendicular, tá? Se a gente fizer aqui o diagrama de corpo livre, eu vou ter que a força interna ela tem que ser igual a 800 newtons para equilibrar a força externa aqui, tá? Nesse caso, tá certo? Eu não tenho tensão de cisalhamento, eu não tenho nenhuma componente agindo, por exemplo, nessa direção, tá certo? Então, o cisalhamento aqui é igual a zero, tá? Não tenho força agindo nessa direção. Toda força que age quando eu considero esse plano perpendicular é normal ao plano, tá? Então, eu só tenho tensões normais. Então, quem é essa tensão normal? Simples, força sobre área. Força 800 newtons dividido por a área que a gente disse que era quanto? 40 milímetros, né? 40, Ctrl Z, milímetros. É 40. Não, pessoal, desculpa, não é, a área não é 40 milímetros quadrados não, tá? A área é 40 por 40, né? 40 por 40, obviamente, não é 40 milímetros quadrados, tá? Desculpa. A área, na verdade, é 40 milímetros por 40 milímetros, tá? Isso aqui me dá um valor aí de 500 kPa, tá? 800 dividido por 1.600, né? Então, pessoal, a única força, a única tensão, né, que age aqui nesse plano, quando eu considero o plano a linha, é uma tensão normal de 500 kPa, tá? Por quê? Porque não existe nenhuma força agindo aqui no sentido tangencial, tá? Não tem componentes agindo aqui nessa direção. A pergunta B é a seguinte, é a mesma pergunta agora considerando um plano inclinado, tá? Um plano inclinado aqui de 60 graus com a vertical, ou 30 graus aqui com a horizontal, tá? Nesse caso, pessoal, o diagrama de corpo livre, ele vai ser a mesma coisa, tá? Não é porque o ângulo mudou aqui que essa força resultante vai ser diferente. Ela é os mesmos 800 newtons, mas agora eu posso decompor ela em duas, tá? Agora eu tenho duas componentes. Eu tenho uma componente normal e uma tangencial, tá? Eu tenho uma força normal e uma força cortante, tá certo? Então, como é que eu calculo agora as tensões
normais. Muito simples, né? A tensão normal agora é essa componente aqui, que é, tá, a componente dessa força. Se eu tenho 60 graus aqui, esse ângulo aqui vai ser 30 graus, né? Da mesma forma, esse aqui vai ser 60 graus. Então, eu faço aqui, N é igual a 800 cosseno de 30 graus, tá? E V é igual a 800 seno de 30 ou cosseno de 60, tá? Vou botar aqui. Cosseno de 60 graus, tá? Se eu fizer isso, eu tenho que N é igual a N cosseno de 30, vou colocar aqui, tá? N cosseno de 30 é igual a 692,8 newtons. Desculpa, não, isso mesmo. E o cortante, V, que é 800 cosseno de 60, né? É igual a 400 newtons. Tá certo? Quem são agora, né, as tensões normais e de cisalhamento? Quem é a tensão normal? Tensão normal é igual a força normal dividido pela área. Quem é o cisalhamento? É força cortante dividido pela área, tá? Professor, qual é a área? É essa área aqui, tá? Essa área aqui. Ela não é 40 por 40 não, tá, pessoal? Porque ela está inclinada, tá certo? A gente precisa calcular essa área aí, tá certo? Mas o comprimento, né? A largura dela vai ser 40, né? 40 milímetros, essa dimensão aqui vai ser 40, mas essa daqui, tá? Ela é um pouco maior do que 40. Ela é 40 vezes o seno de 60, né? 40 milímetros dividido por seno de 60, tá? Então, essa área vai ser, vou colocar aqui a área, vai ser 40 milímetros vezes, né, a projeção aqui desse ângulo, tá certo? Seria, se eu pegar isso aqui, né? Certo? Essa hipotenusa aqui, né? Então, é 40 vezes 40 dividido pelo seno de 60 graus. Tá certo? Isso me dá aí um valor de 46 e alguma coisa, 46,19, tá? Então, é só substituir esse valor aqui, tá? A área seria, então, 40 vezes 46,19. Deixa eu ver aqui. Quanto é que dá? 40 vezes 46,19. Isso aqui me dá área igual a 1847,6 milímetros quadrados, tá? Se eu substituir a área, né, que é isso aqui, e o N, que é esse aqui, eu vou ter uma tensão igual a 375 quilopascal, tá? Lembrando aqui que as nossas unidades, a gente vem usando, é megapascal, tá? É igual a Newton por milímetro quadrado, tá? Megapascal seria 1000 quilopascal, tá? 1000 quilopascal. Então, se eu tenho
tenho aí os decimais disso aqui, né? Eu posso trabalhar aqui com quilopascal, ou eu poderia dizer que isso aqui é 0,375 MPa, tá? Mesma coisa. E o cisalhamento é a mesma coisa, né? 400 dividido por essa área, me dá um valor aí de 217 kPa, ou 0,217 megapascal, tá certo? O que é interessante notar aqui, pessoal? Dependendo do ângulo que eu considere, tá? Se eu considerar esse ângulo aqui, ou esse, isso vai interferir, né? Vai mudar as tensões que agem naquele plano, tá? As tensões internas, né? Os esforços internos, eles vão depender da seção que eu estou considerando, tá? Na grande maioria, na maioria esmagadora das vezes, eu estou sempre considerando uma seção perpendicular, tá? Mas é bom lembrar que não obrigatoriamente, tá? Não é sempre que eu tenho isso aí. Pode ser que eu queira, né? Que seja interessante esse valor, tá? Outra coisa interessante de se ver também, pessoal, se vocês prestarem atenção aqui, essa tensão de cisalhamento ela vai ser máxima, tá? Quando esse ângulo for igual a 45 graus, tá? O cisalhamento é máximo, cisalhamento, tá? Não é a tensão normal, não. Cisalhamento é máximo quando esse ângulo for 45 graus, tá certo? Eu tenho, em 45 graus, eu tenho as tensões cisalhantes máximas, tá? E quando eu tenho 90 graus, o cisalhamento é zero, tá? É zero, né? Então é importante esse exemplo para a gente tomar conhecimento dessas questões, tá? Vamos ver outro exemplo aí, tá? A escora de madeira mostrada na figura está suspensa por uma haste de aço de 10 milímetros de diâmetro, tá? 10 milímetros de diâmetro. Que está presa na parede. Considerando que a escora suporta uma carga vertical de 5 kN, calcule a tensão de cisalhamento média na haste, na parede e ao longo dos dois planos sombreados na escora, um dos quais é indicado como ABCD, tá? Esse plano aqui, tá? Se vocês estão vendo, ABCD, né? Vejam que essa barra, na verdade, essa situação, né? Aqui está achurado, mas esse plano aqui, ele é um plano aí fictício, tá? Fictício. Ele não existe, né? Eu tô considerando que eu vou considerar aqui o cisalhamento nesse plano, tá? O que é que está acontecendo? Eu tenho esse pino aqui na parede, né? E tem imagine que essa é a parede, né? Esse sombreado aqui, parede. Esse pino está dentro da parede e eu tenho essa madeira com um furo que eu vou lá e encaixo. Isso aí, tá? Suponha agora que eu estou puxando essa madeira para baixo com uma força de 5 kN, tá certo? Então, o que é que ele pede aqui? Primeiro, ele pede a tensão de cisalhamento média na haste, na parede, tá? Como é que a gente calcula isso aí? Se eu olhar, tá? Imagine que essa aqui é a parede, tá certo? Né? Parede aqui, e essa barra tá dentro da parede, né? Esse aqui é um caso de cisalhamento simples. Se eu olhar para o cisalhamento na barra, tá? Nessa barra aqui, eu só vou ter um plano de cisalhamento, né? Considerando a barra e a parede, tá? Considerando a barra e a parede, eu só vou ter o cisalhamento acontecendo na face aqui desse plano, que é o plano entre a parede e a madeira aqui, né? Mas lembrando que isso é na barra, tá certo? Qual seria aí o cisalhamento para essa situação? O cisalhamento médio nessa situação é igual a
ao cortante, se eu tenho uma força de 5 kN, tá? A parede tem que exercer uma força nessa barra de igual valor, né? 5 kN, tá? E o cisalhamento é igual a esse 5 kN, 5.000 newtons, tá? Dividido pela área. Eu sei que essa área é de 5 milímetros, tá? 5 milímetros, eu calcular a área aqui, e na verdade 5 não, 10 milímetros, né? 10 milímetros, tá certo? Pi vezes o raio, que é 5 ao quadrado, tá? Pi vezes o raio ao quadrado, tá? Trabalhando com newtons e milímetros, eu tenho aqui uma tensão de cisalhamento de 63,7 MPa, megapascal. Esse é o cisalhamento que está acontecendo nesse plano aqui, que é o plano, né, justo aqui, logo depois da parede, tá? Nessa barra. Essa é a tensão de cisalhamento média na haste, na parede, tá? Só que ele quer também saber qual é a tensão, né, e ao longo dos dois planos sombreados, tá? Nesse caso desse plano sombreado aqui, eu tenho uma situação de cisalhamento duplo, tá certo? Cisalhamento duplo, né? Como é esse cisalhamento duplo aqui? Eu tenho essa madeira sendo puxada para baixo e nesses dois, tá? Nesses dois planos aqui, que são esses dois planos sombreados aí, eu tenho essa força agora, como é um cisalhamento duplo, V é igual a F sobre 2, né? Então, V aqui no caso é igual a 5 kN, tá? 5.000 dividido por 2 é 2.500 newtons, tá? O V é igual a 2.500 newtons. Quem é essa área, então, né? A tensão de cisalhamento agora. Nessas duas faces, tá? Quem é? É a força sobre a área. Quem é a força é o V, né? 2.500, tá certo? Sobre a área sombreada. Quem é essa área? Essa altura aqui, até o meio, né? Até o centro da barra é 40 milímetros, tá? De altura. E essa madeira tem 20 milímetros de espessura, tá certo? Então, 40 por 20. Isso aqui me dá um valor de 3,12 MPa, tá certo? Então, esse aí são exemplos, né, de dois exemplos aí, um de cisalhamento simples e um de cisalhamento duplo, né, para o mesmo elemento aqui, digamos assim, para o mesmo arranjo, a depender de qual plano eu estou considerando, né, eu tenho diferentes resultados. Agora, pessoal, a gente parte para o conceito, tá, de tensão admissível. O que é tensão admissível? É aquela tensão, tá, que vai me garantir uma segurança no meu projeto, tá certo? É a tensão que eu considero que não vai causar nenhuma ruína, nenhum dano, né? Não vai causar perigo para o meu projeto, tá? Não é o valor máximo que aquele material suportaria, mas é um valor, certo? Que me mantém ali num nível seguro, tá? Quando eu estou construindo um edifício, por exemplo, eu não quero ficar muito próximo da capacidade máxima dos meus materiais. Por quê? Porque se por algum motivo eu exceder essa capacidade máxima, pode ser que eu tenha, né, algum problema. Tá certo? Então, eu tenho sempre que limitar a tensão que ocorre no material ao nível seguro, né, quando eu estou fazendo um projeto. Certo? Quando eu estou fazendo a análise desse projeto, eu tenho que verificar quais são as cargas que um elemento pode suportar, né? Quando eu estou fazendo um cálculo de um edifício, por exemplo, quais são as cargas que esses elementos vão suportar, né?
ele vai estar sujeito ao peso próprio da estrutura, né? A gente sabe que as estruturas mais comuns aqui no Brasil são as estruturas de concreto. O concreto ele tem um peso de 2,5 toneladas por metro cúbico, né? E num edifício alto aí, você acaba empregando aí muitas toneladas, né? Então, o peso próprio da estrutura tem que ser levado em consideração. O peso, né, dos móveis que vão ser instalados, tá certo? As cargas de vento também que vão, né, causar aí, são solicitações horizontais que causam um efeito muito grande, né, na estrutura. Então, eu tenho que saber quais são as cargas, tá? As cargas que esse elemento vai suportar. Para quê? Para ficar nesse nível seguro também, né? Se eu souber as cargas, eu posso saber dimensionar quais são as tensões que vão agir em cada elemento. Sabendo quais são as tensões, eu posso, né, limitar aí esse valor dessa tensão a uma tensão admissível, né, que vai garantir que eu não tenha nenhum problema. Tá certo? Então, para garantir a segurança, eu tenho que escolher uma tensão limite admissível, tá? Que restrinja a carga aplicada a um valor menor do que o elemento pode suportar. Certo? Ou seja, a carga que vai ser efetivamente aplicada, ela tem que ser menor do que a carga admissível. Tá? Ou seja, como a área desse elemento é a mesma, isso também se aplica à tensão, de forma que a tensão aplicada ela seja menor ou igual do que a tensão admissível, tá? Tanto para as cargas, tanto para tensões normais, como para as tensões de cisalhamento, tá? Esse conceito de tensão admissível, pessoal, é um conceito muito importante na engenharia, tá? Porque eu estou sempre projetando os elementos de forma que eles nunca ultrapassem, né, as tensões admissíveis do meu projeto, certo? Com essa ideia em mente, pessoal, eu consigo definir o que seria o meu fator de segurança, tá? Fator de segurança nada mais é do que a razão entre a carga de falha e a carga admissível, ou seja, a carga de falha é a carga última, tá? Suponha que eu tenho uma barra de madeira. Eu levo essa barra de madeira para o laboratório e coloco na máquina, né, na máquina de tração. E essa máquina vai aplicando carga sucessivamente, né? Eu vou aumentando aí o valor dessa carga até ela romper. E eu, né, fui lá e chequei, né? A máquina me deu um valor, vamos supor, de 200 kg força, tá? Ou, sei lá, vamos dizer aqui um valor, 250 newtons, né? Essa foi a força máxima que levou essa peça à ruína, tá certo? Esse fator de segurança, né? Suponha que eu tenho um fator de segurança e como essa tensão admissível ela é sempre menor, né? A tensão admissível sempre menor do que a tensão última, tá? A carga admissível sempre menor do que a carga última, né? Tensão admissível sempre menor do que a tensão última, uma tensão de falha. Esse fator de segurança vai ser sempre um valor maior do que 1, porque esses valores aqui são menores, tá? Suponha que essa barra, eu sei que ela suporta, né? Ela vai romper, vai se quebrar com 250 newtons, eu estipulo que o valor da carga máxima que essa barra vai trabalhar, né? O que eu admito como valor máximo vai ser a metade, ou seja, 125 newtons. Ou seja, no meu projeto, as cargas que atuam nessa barra, elas não vão poder exceder esse valor de 125 newtons. Qual seria o fator de segurança para esse caso? Então, se eu tenho 255 newtons, que é o valor de falha, dividido por 125, que é o valor admissível, eu tenho um fator de segurança de 2, tá? Fator Fs para esse caso igual a 2, tá? Fator de segurança, como eu falei, é sempre maior do que 1, tá? E depende do material e do emprego da estrutura. Existem fatores de segurança que são maiores. Por exemplo,
Os menores fatores de segurança são os fatores de segurança dos metais, tá? Por quê? Porque como o metal ele é fabricado e ele tem um controle metalúrgico muito forte, tá? As propriedades deles não variam. O fabricante garante que aquela propriedade é aquilo ali e que não vai mudar, tá? Então, o fator de segurança para o metal ele é menor. Por quê? Porque eu sei com certeza qual é a tensão que ele vai romper. Já no caso de uma madeira, por exemplo, a madeira ela vai depender de vários fatores, né? Por exemplo, se aquela madeira, mesmo que uma mesma madeira, vamos supor, cedro, né? Mas a depender daquela madeira ter sido, né? Se ela ser mais velha ou mais nova do que a outra, ou né, daquela parte específica dela ter um nó na madeira, né? Alguma falha, ou se algum cupim atacou aquela madeira. Então, tudo isso faz com que os fatores de segurança para outros materiais sejam maiores, tá? Então, o aço, como eu falei aqui, né, é um dos menores, tá? A alvenaria, no caso, tem aí fatores de segurança entre 5 e 20, tá? A alvenaria também varia muito com o operário que vai sentar aquilo ali. Madeira, né, pode chegar até 7,5 vezes, tá certo? Ferro fundido também, por conta de ter muito vazio, ele tem um valor alto também, tá? Hoje em dia não se usa ferro fundido na engenharia, né? Não é mais comum, tá? Mas ainda, lembrando aí, antigamente se usava bastante, tá certo? Então, pessoal, aqui no projeto de elementos, tá? Com ligações simples, o que é que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que dimensionar, como eu falei, dimensionar essa área, né? De forma que esse material resista, né? Então, se eu conhecer a tensão admissível de um material, suponha que eu estipulei que a minha tensão admissível para esse material, ela vai ser um valor X aí qualquer. Vamos supor aqui 100 megapascal. Ou seja, as minhas cargas não podem passar de 100, a minha tensão não pode passar de 100 MPa, tá? Apesar de eu saber que a tensão de falha ou a tensão última ela é maior do que isso aqui. Mas eu estipulei que a minha tensão admissível para eu me manter aí numa faixa de segurança seja de 100 MPa, tá? Quando essa carga, né, vai ser aplicada, e essa carga eu sei qual é, porque no projeto, né, uma das fases do projeto é justamente calcular quais são as cargas, certo? Eu já sei qual vai ser essa carga, né? Suponha que eu tenha aqui um valor aí de 1 kN, tá? Ou 10 kN, tá? Vamos lá. 10 kN, 10 mil. 10 mil newtons. Né? 10 mil newtons. Eu sei que a força que vai solicitar esse elemento é de 10 mil newtons, tá certo? Quando eu vou projetar essa peça, eu como engenheiro tenho que dizer, ó, essa peça tem que ter uma área tal, né? E é para calcular essa área, né, para dizer qual é o tamanho dessa área, que eu preciso saber quais são as cargas e quais são a tensão, né? Se eu pegar aqui, qual seria a tensão? A fórmula da tensão normal é força sobre área, P sobre A, mas eu estou justamente querendo saber quem é a área. Então, a área é igual a P sobre tensão admissível, tá? Então, se eu sei que uma carga que a carga P vai ser de 10 mil newtons, e a tensão admissível é 100 MPa, tá certo? Eu sei que a minha área da seção transversal tem que ser igual a 100 milímetros quadrados, tá? Ou seja, isso aqui poderia ser uma barra quadrada de 10 por 10, tá? De 10 por 10, né? Se eu tivesse uma barra de 10 por 10, tá?
de seção transversal, eu garantiria que para essa carga de 10 kN, eu nunca iria exceder esse limite que eu estipulei para o meu projeto, né, para a minha tensão admissível de 100 MPa, tá certo? Então, é dessa forma que a gente projeta elementos, tá? A gente tem, quando a gente vai projetar um elemento, a gente tem que saber as propriedades dos materiais, tá certo? Para saber quais são as tensões que ele aguenta e quais são as tensões que eu admito, né, que eles vão trabalhar para me manter no limite seguro. Eu preciso saber quais são as forças que agem sobre esse elemento, tá certo? E eu preciso dimensionar um material, né, com dimensões suficientes para resistir esse esforço e me manter dentro desse regime seguro, tá certo? Então, esse é o processo de projeto, de dimensionamento que a gente chama. Tá? Da mesma forma aqui, pessoal, é muito comum, né, no caso ali foi o dimensionamento de uma peça sujeita à tração, né, a esforço normal, mas pode ser que eu queira saber, né, que eu queira dizer, né, como engenheiro, eu tenho que dizer qual é a espessura do parafuso que deve ser usado para unir duas peças. A ideia é a mesma, né? A ideia é a mesma. Só que agora aqui a tensão de cisalhamento é igual à força sobre a área, só que a área aqui é a área da seção transversal do parafuso, né? Que é essa aqui, tá? É essa área que vai resistir o esforço, tá certo? Da mesma forma, a área é igual a P sobre tal admissível, né? É a mesma ideia, tá? Eu tenho que dizer qual é a área, né, baseado na força que está agindo e na tensão admissível de projeto, tá? Essa é o caso do dimensionamento para tensões de cisalhamento. Da mesma forma, pessoal, essa aqui também é um exemplo de tensão normal, né? Mas suponha uma situação como essa, eu tenho um pilar que está assente sobre essa base de concreto, né? Se esse pilar vai receber uma força, um pilar metálico, não um perfil metálico, esse pilar vai receber uma força aí, P, tá? Essa força vai ser distribuída, né? Se eu tenho essa base de fixação, né? Essa base aqui, ela vai, tá certo? Distribuir essa força P sobre uma área, né? Que é a área normal aqui, e eu considero que essa tensão seja uniforme, caso a carga seja axial e eu não tenha nenhum momento aqui, tá? Nesse caso, que a gente está vendo aqui, somente uma força axial, né? Eu emprego essas bases justamente para isso, para dividir essa força numa área, tá? Quanto maior essa área, menor a força. Obviamente eu tenho limites para o tamanho dessas chapas de base, mas a ideia é que eu distribua a tensão, né? Tensão normal de forma uniforme no solo, né? De forma que eu não exceda a tensão admissível do solo, né? O solo ele tem uma tensão admissível aí que ele suporta. Se ele passar daquela tensão, esse solo vai colapsar, né? Vai afundar e a minha estrutura pode vir até a cair, né? Essa tensão de esmagamento também, pessoal, é uma tensão importante, tá? No caso dos pinos, eu tenho tensão. Imagine essa situação aqui, né? Um corte aqui, eu tenho duas chapas A e a chapa B, unida por esse parafuso, né? São essas chapas aqui. Isso aqui é uma visão, um corte, né? Quando essa chapa A está sendo puxada pela força F, tá? Essa parede aqui, ela vai estar sendo comprimida, não vai? Pelo parafuso. Eu estou puxando para esse lado e essa força está puxando o parafuso para o outro lado. Essa parede aqui vai estar comprimida, certo? Essa compressão na parede aqui é a força de esmagamento, né? Ou tensão de esmagamento. A única coisa peculiar que a gente tem aqui a respeito dessa tensão de esmagamento é que a área que eu considero é a área da projeção desse furo, tá? É essa área aqui.
e não a área total, tá certo? Não a área total. Por quê? Suponha que eu tivesse um furo quadrado, né? Se eu tivesse um furo quadrado, e se eu tivesse um parafuso aqui, e esse parafuso tivesse, né, sendo comprimido contra aqui o fundo da parede. Eu estou representando aqui a mesma peça agora com um furo quadrado, tá? No furo quadrado, a única área que estaria suportando essa força de esmagamento seria essa aqui, né? As laterais, elas não estão suportando força nenhuma, porque o pino deslizaria aqui, tá? Um pino, obviamente, quadrado também, né? Então, a força seria a força da projeção aqui, né? A área seria essa área aqui. No caso circular, pessoal, eu poderia discretizar esse círculo em vários elementos, né? Em vários elementos aí quadrados, tá? Sendo que no quadrado as laterais nunca contam, eu sempre só conto essa parte aqui, né? Se eu somar todas essas partes aqui, tá? Eu vou ter a área. Se esses quadrados aqui tenderem a zero, né? Eu vou ter sempre essa área aqui. Então, isso aqui é para vocês explicar, né? Tentando explicar o porquê dessa área, mas é só vocês saberem que na tensão de esmagamento de um pino, a área que eu considero, tá? Eu vou dividir a força pela área, né? A área que vai ser considerada para o esmagamento, tá? O esmagamento é essa área da projeção aqui do pino, tá? Como vocês estão vendo nessa figura, ok? E o outro exemplo aqui, tá? Que eu tenho que considerar é a tensão de cisalhamento que ocorre na lateral da peça, né? Isso aqui ocorre justamente quando eu tenho situações como essa. Vamos supor que isso aqui seja uma parede ou solo, tá? Essa peça está aqui dentro e quando você tenta puxar, arrancar essa peça daqui, a força resistente vai ser o atrito dessa barra, né, da superfície externa dessa barra com o material que está abrigando essa barra, tá? Se aqui for a madeira, se for um concreto, se for solo, tá? Então a força P vai ser resistida por essa área aqui, né? Que é π vezes o diâmetro, né? A circunferência aqui vezes o comprimento L, tá certo? Então seria a área dessa superfície aqui, tá? A superfície ao redor, né? Seria a superfície que está em contato aqui com tá certo? Com o material que está abrigando. Você pode pensar que está resistindo aqui a força de atrito, né? Entre a barra e o concreto, ou entre a barra e o solo, tá certo? Então, pessoal, com isso a gente finaliza aí esse capítulo, tá? Esses são os conceitos do capítulo 1, né? Os conceitos de tensão, tá certo? A gente viu aí o conceito de tensão, a gente falou de tensões normais, cisalhamento, estado geral de tensões, a gente falou de tensões admissíveis e terminou aqui com projeto de elementos, tá? Elementos com ligações simples, né? Que vão resistir aí às tensões normais e aos diversos tipos de cisalhamento. Tá certo? Com isso a gente conclui e as próximas aulas a gente vai fazer exercícios.